novamente à tribuna, já devidamente cumprimentados. Naquele momento oportuno não tinha tempo excessivo para tecer comentários sobre a questão da educação. Eu acho que o vereador André Resini foi muito feliz nas suas palavras. Realmente se colocou de volta a competência na Secretaria de Educação, senhor Pipoca. E a questão de direção foi, só pelo vereador Moacir aqui nessa tribuna, no mínimo, umas 10 vezes ele gritou, porque ele não falou, ele gritou aqui. Por que não fizeram eleição? Se o problema é esse, por que não fizeram eleição? Que nós tanto pedimos aqui na tribuna. Mas no mesmo período no ano passado, quando houve a mudança de governo, aqui na creche Noemi Fialho também tivemos o mesmo problema. Ou seja, quando se muda o governo, algumas peças também se mudam. Isso é da política? O próprio vereador Ivan comentou aqui no microfone. Sempre vai ter uma manifestação contrária aqui, uma manifestação favorável lá. E esse é um país democrático, é um país político. E é o que nós estamos vivenciando nesse momento. Então, assim, se tivesse feito eleições, nenhuma reclamação teria em nenhuma das escolas hoje do município. Independente, né, de motivo ou não motivo, político ou não político. Mas, se tivesse eleições, vereador Moacir, nós não teríamos problema nenhum com a troca de direção de escolas e creches. Conceda a palavra, vereador Ivan. Obrigado, vereador Jean Pirola. Quando nós nos referimos que essa troca de cargos de direção, isso é normal quando muda um governo. Isso aí nós não temos dúvida disso. Nós só não concordamos quando a justificativa que foi dado não é a justificativa correta. Esperamos que a Secretaria da Educação, amanhã, na reunião que vai ter com a comunidade, que diga exatamente por que razão a diretora foi demitida. Eu acho que no mínimo, esse é o respeito que a Secretaria tem que ter pela comunidade do Zantão. Deveria dizer. Agora, com respeito às eleições, eu acredito que agora vai ter, antes da eleição municipal, a eleição dos diretores, que o vereador Moacir tanto cobrou. Acredito que agora deve acontecer. Se acontecer, nós vamos bater palma também. Vereadora, a secretária Gleusa já declarou à imprensa que realmente vai realizar as eleições ainda este ano. Tem que verificar o período eleitoral, né? Se pode ou não pode agora antes das eleições. Teve um prazo de 1 ano e 2 meses e não fez enquanto o outro secretário lá estava. Agora, em 60 dias, é difícil você montar todo um edital de convocação e eleição. Né? Mas, enfim. Mas o que me pegou de surpresa hoje, senhor presidente, realmente, na verdade ontem, quando o jornal Município entrou em contato com este vereador, perguntando o que o vereador teria a falar sobre um processo que estava sendo realizado pela presidência desta casa e seus advogados, com relação à mesa diretora e às eleições indiretas realizadas nessa casa. Como eu realmente não sabia do que se tratava, não sabia qual era o objeto dessa denúncia, que parece que foi, não sei se foi também, realizada no Ministério Público, sob o mesmo argumento já decidido por 2 desembargadores. 2 desembargadores. Talvez tenha que ter o 3º, o 4º e o 5º, ou tem que desenhar, como as pessoas gostam de falar, para dizer que a mesa diretora, em momento algum, se utilizou de fraude à eleição, ou se utilizou de algum subterfúgio para poder beneficiar este ou aquele. Então, quando nós pegamos, na semana passada eu li a decisão da desembargadora, aqui na tribuna. Hoje, eu vou ler a decisão tomada ontem pelo desembargador João Henrique Blasi, no mandado de segurança impetrado pelo PSD, que diz o seguinte, lá entre outras decisões, ele decidiu o seguinte: repita-se, do prazo de 10 dias que havia para promover a substituição de Ingo Fischer Juarez Piva, transcorreram somente 2 dias, razão pela qual, observada a suspensão do procedimento eleitoral, o pedido do Partido Progressista encontra-se respaldado no parágrafo 1º, artigo 13 da Lei 9.504. De outro norte, não se mostra correto o entendimento adotado pela magistrada de origem, a juíza aqui de Brusque,
que é, pelo que eu entendi aqui, o motivo dessa denúncia contra este vereador que vos fala. No sentido de que o requerimento tratava-se de retirada de candidatura do partido político responsável por sua propositura, e que afirma que o pedido era unilateral só dos candidatos, seria negar a existência de um partido político. Isso porque tem-se que o pedido deve ser visto com caráter pessoal e não como pleito partidário. Porque naquela consta somente a assinatura do então candidatos e do presidente do partido, não havendo qualquer comprovação, deliberação partidária, a qual deveria ocorrer por decisão da Comissão Executiva do Partido Progressista. Aliás, repito, a própria mesa diretora da Câmara homologou o pedido como renúncia. Gostaria de colocar aqui na tela que foi por decisão unânime dos membros da mesa diretora. 3 vereadores assinaram o mesmo documento lá no ano passado. Está aqui, ó. Em cumprimento às nossas atribuições eleitorais estabelecidas na Resolução 02/2015, considerando que os candidatos da Chapa 1, Ingo Fischer e Juarez Piva, protocolaram petição requerendo a retirada de suas candidaturas, considerando que o pedido de desistência é ato unilateral dos candidatos, não necessitando justificações, deferimos o requerimento, ora apresentado, retirando as candidaturas do candidato Ingo Fischer, assinado pelos 3 membros da mesa diretora. Então, se o se o desembargador julgou novamente, reiterando aquilo que a desembargadora anterior já tinha julgado. Mesmo assim, eu recebi ontem a notícia, com muita surpresa, realmente muita surpresa, que tentam agora novamente, por mais uma judicialização, denegrir os procedimentos da mesa diretora. Bom, diante desses fatos, infelizmente eu tenho só a lamentar. Só a lamentar essa situação. Não é um lamento apenas como político, como cidadão, mas é um lamento, até mesmo eu posso dizer, de amizade aqui dentro da Câmara, que realmente nós não esperávamos uma situação como nós recebemos ontem. Mas como eu faço parte do jurídico, sou advogado, sou conhecedor das leis, das matérias que nos apresentam, conheço o trabalho do Ministério Público e confio veemente no Ministério Público, porque a minha vinda até Brusque foi por um convite. Eu só moro hoje em Brusque por um convite do saudoso doutor Eroni Salles, né, Evandro? Que está aqui hoje nos acompanhando. E o doutor Eroni Salles representava muito bem o Ministério Público de Santa Catarina. E é por esses e outros motivos que eu confio veemente naquilo que o Ministério Público recebeu e vai nos trazer de resposta. Concedo a palavra ao vereador. Vereador Jean, eu acredito que o que está na Justiça ainda terão outros capítulos ainda para desenrolar. Eu acredito que não terminou. Só que aqui cada um está defendendo um ponto de vista. O senhor e o Moacir estão defendendo que poderiam, vocês que assinaram, que poderia ser aberta a inscrição para uma nova chapa do PP, e tem a do vereador André Resini e a nossa. Acreditamos veementemente que não poderia ser aberto o prazo para a inscrição de nova chapa. Esse é o detalhe, esse é o ponto. Não existe nada de inovação, ninguém está tentando denegrir a imagem de ninguém, são defesas de pontos de vista. O que o PSD e o PMDB fizeram e estão fazendo, nós vamos defender o nosso direito, pois nós acreditamos que temos direito até o fim. Só isso. Ok, vereador, mas é claro que é uma situação que ainda vai transcorrer por muito tempo. Eu gosto muito de utilizar algumas frases, e às vezes eu copio do vereador Dejair, que também gosta de deixar algumas frases. A pior derrota em uma derrota é não aceitar a derrota. Obrigado, senhor presidente.